como fogo que faz arder o coração. Traz a verdade, ilumina a nossa vida. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração. Traz a verdade, ilumina a nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino do céu está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor, e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor, e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Salmo 99, neste 11º domingo do tempo comum que nós estamos celebrando na Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja nossa católica. Ouvimos as leituras dessa Santa Liturgia e em todas as leituras nós podemos ver o agir de Deus. Poderíamos meditar muitas coisas, mas o ponto que me chama a atenção nas 3 leituras é o agir de Deus em favor de cada um de nós. Na primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 19, do 2 ao 6, contemplamos esse agir de Deus. Quando Moisés com o seu povo partiu de Rafidim e chegando ao monte Sinai, acampou com o seu povo. E Moisés subiu ao pico do monte para conversar com Deus, para encontrar-se com Deus. E Deus fez Moisés recordar o que Deus fez pelo povo de Israel. Diz aqui
vistes o que fiz aos egípcios? E como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim? É Deus falando, recordando a Moisés. Tá vendo o que eu fiz por vocês? Tirando vocês do Egito, da escravidão, tirando vocês daquela vida pesada, e fiz vocês voarem como asas de águias e virem a mim, porque em mim sim tereis libertação, em mim sim tereis vida nova, em mim sim tereis descanso, repouso. É o Deus libertador que agiu pelo povo de Israel, libertando-o da escravidão do Egito. E agora recorda Moisés: vistes o que eu fiz? Para que o povo não caia no esquecimento da grande fidelidade e bondade de Deus em agir sempre em favor do seu povo. Nessa primeira leitura, observamos o agir de Deus. E aí perguntamos: e da parte do homem? Qual é o agir do homem? O agir do homem é ouvir a voz de Deus e guardar a sua aliança. Como é que se ouve a voz de Deus e guarda a aliança? Vivendo na presença de Deus, todos os dias na presença de Deus, na obediência, na fidelidade. Então, se o agir de Deus é libertar, conduzir para que o homem seja salvo, o agir do homem é sempre a disposição para ouvir e guardar a sua aliança. Pois o Senhor vai dizer aqui: se ouvis a minha voz e guardardes a minha aliança, aí vem as promessas de Deus. Se ouvir a voz de Deus, se guardar a aliança de Deus, qual é a promessa que é alcançada? Sereis para mim uma porção escolhida. É promessa de Deus. Sereis para mim uma porção escolhida. Sereis para mim um reino de sacerdote. Sereis para mim um povo eleito. Porção escolhida dentre todos os povos da terra. Sereis para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Veja quanta graça o Senhor promete a quem ouve a voz dele e a quem guarda o seu mandamento. Qual é o agir do homem para ganhar todas essas graças? Somente ouvir a voz de Deus e guardar os seus mandamentos. E como se faz isso? Vivendo na presença de Deus. Deus já escolheu o homem, a humanidade, e fez tudo pela salvação dessa humanidade. Agora, qual é o agir do homem? Ouvir e guardar, vivendo na presença. A segunda leitura da carta aos Romanos, capítulo 5, versículos do 6 ao 11. Aí a gente continua contemplando esse agir de Deus, que já vimos na primeira leitura. Qual é o agir de Deus na segunda leitura da carta aos Romanos? Deus provou que ama a humanidade. Está escrito nessa segunda leitura, quando diz assim: talvez alguém se anime a dar a vida por uma pessoa santa e justa. Talvez alguém se anime a defender uma pessoa que é santa e que é justa. Talvez alguém se anime a tomar as dores de alguém que é santo e é justo. Mas quando é alguém que não vale nada, ninguém quer dar a vida por ele, ninguém quer defendê-lo, ninguém quer tomar as dores. Mas nosso Senhor fez isso. É a segunda leitura. A prova que Deus nos ama é que quando nós ainda éramos pecadores, não valíamos nada, Deus enviou Jesus, o Filho dele, para nos salvar, para dar a vida por nós, para nos reconciliar. Deus fez isso por nós. E essa é a grande prova de que Deus nos ama. Quem é que daria a vida por alguém que não vale nada? Por alguém que é miserável? Por alguém que é todo cheio de defeito? Ninguém daria. E nós, quando ainda estávamos no pecado, com as portas do céu fechadas para nós, Jesus veio e deu a vida por nós. Jesus veio e nos resgatou. Jesus veio e nos reconciliou com o Pai. E essa é a grande prova de que
Deus nos ama. Para você que está em casa, primeira leitura, Deus te escolheu. Deus te trouxe a Ele. Deus te atraiu. Como atraiu os egípcios, libertando-os da escravidão do Egito. Deus amou elegendo. Amou aquele povo, dando dignidade e libertação. Segunda leitura, Deus provou que ama a nós, dando Jesus para nos salvar, nos reconciliar com Ele, pagar a nossa conta. A nossa dívida era tão grande que nem nós e nem ninguém podia pagar no nosso lugar. Mas Jesus, que é Deus, fez isso. Passou na nossa frente e assumiu a nossa dor, e assumiu a nossa miséria, e assumiu a nossa dívida, e pagou a nossa dívida. É a prova de que Deus nos ama. A segunda leitura que nós ouvimos nessa liturgia. O Santo Evangelho de hoje, Mateus capítulo 9, versículo do 36 até o capítulo 10, versículo 8, em que a gente continua contemplando o agir de Deus. Já falei na primeira, segunda leitura, agora no Evangelho. Como se dá esse agir de Deus? Em Jesus, que olhou para a multidão e se compadeceu. O agir de Deus é compaixão por uma multidão que sofre, por uma multidão que anda como ovelhas sem pastor, por uma multidão que anda desgarrada, por uma multidão que não fixa o olhar no céu para caminhar na direção do céu, por uma multidão que às vezes vive de oba-oba, que não se enraiza em nosso Senhor. E Jesus olhou aquela multidão e se compadeceu. O agir de Deus é compadecimento, é misericórdia, é compaixão. E disse assim Jesus: tenho pena, tenho compaixão desse povo, que é como se fosse ovelhas sem pastor. A multidão estava faminta, com fome, com sede, vinha atrás de Jesus. E Jesus, com compaixão, disse: parece ovelhas que não têm pastor. E aí olhou para o céu e disse: pedi ao Senhor da messe que envie trabalhadores para trabalhar na sua obra, na sua messe. E nesse momento Jesus escolhe 12, que são os apóstolos. É a escolha dos 12 apóstolos. É dentro de um sentimento de compaixão da humanidade. Jesus escolhe 12 apóstolos por causa de nós. Jesus escolhe 12 apóstolos com pena de nós. Jesus escolhe 12 apóstolos por compaixão a nós. Que seria de nós sem os apóstolos? Sem alguém para nos transmitir a palavra? Quando Jesus escolhe um padre, escolhe um menino para ser padre, não é para beneficiar esse menino, é com pena do povo. Quem vai pregar a palavra de Deus para o povo se não tiver aqueles que o Senhor escolhe como apóstolo, como discípulo, como presbítero? Quem vai pregar se não tiver aqueles que vão anunciar como padre, sacerdotes? Então, dentro de um contexto de misericórdia, de compaixão, Jesus escolheu os 12 e enviou-os a anunciar a boa nova do reino. É a misericórdia de Deus agindo em favor da humanidade. Veja, o agir de Deus é compaixão, é misericórdia. E quando Jesus envia os 12, diz assim: vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquele que veio para salvar o povo de Israel. Mas tantas ovelhas ainda estão indiferentes. Tantas ovelhas neste rebanho ainda estão distantes do Senhor. Vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, as mais necessitadas, as pobrezinhas, as miseráveis, as que não deram ainda atenção a Deus, as que não deram ainda atenção à palavra de Deus. E ao enviar, Jesus o envia com a autoridade, com a ordem de anunciar a boa nova do reino. E anunciar a boa nova do reino, Jesus os envia com a autoridade de sanar as feridas, curar, libertar.
Assim como Jesus, como Deus, o Pai, no Antigo Testamento, libertou o povo da escravidão do Egito, deu liberdade, deu vida nova, agora Jesus envia os 12 com essa missão de libertar de outro tipo de escravidão. Não é mais a escravidão do Egito, é a escravidão da doença, a escravidão da lepra, a escravidão do coronavírus, a escravidão de tantas ideologias, a escravidão do demônio, escravidão espiritual. Disse ele aqui: curai os doentes, ressuscitai os mortos, limpai, purificai os leprosos, expulsai os demônios. São essas as escravidões do tempo de Jesus e do tempo de hoje. Escravidão do pecado que ainda deixa as ovelhas da casa de Israel, que hoje somos nós, aprisionadas, presas, paradas, miseráveis, quietas, indiferentes, e precisamos de libertação. Assim, Jesus os envia e termina dizendo: de graça recebestes, de graça dai. Isto é, o anúncio da boa nova deve ser feito por amor, deve ser feito gratuitamente, deve ser feito pelo reino do céu. Assim deve ser a missão do padre, assim deve ser a missão do sacerdote, assim deve ser a missão do bispo, assim deve ser a missão dos nossos evangelizadores católicos cristãos, sem interesse, para que o reino dos céus cresça, para que o povo de Deus seja libertado pelo anúncio da verdade, libertados da lepra, da prisão do diabo, das doenças e de tudo mais. Irmãos e irmãs, amados de Deus, que pelos meios de comunicação estão nos acompanhando em suas casas, ainda existem muitas pessoas na lepra, necessitado de libertação, e muitas vezes a grande lepra é a ignorância da presença de nosso Senhor Jesus Cristo, a ignorância do amor de Deus, não conhecer o amor de Deus, não ter descoberto o amor de Deus, não ter consciência da presença de Deus na Santa Eucaristia. Quando a gente passa com a Santa Eucaristia na quinta-feira do corpo de Cristo, com a Eucaristia esse ano foi diferente. A gente passou com a Santa Eucaristia em um automóvel, sendo levado por um automóvel, sem ninguém acompanhando a gente, a não ser as pessoas da comunicação que estavam ajudando e do carro de som. E a gente observa em tantas paróquias que a gente olhou pelos vídeos, as caminhadas que aconteceram, onde tem pessoas que têm consciência que Jesus é hóstia viva consagrada, que Jesus está passando, que é dia santo do corpo de Cristo, onde tem pessoa com consciência, se ajoelha, dobra o joelho e adora. Muitas pessoas choraram, muitas pessoas ergueram as mãos, muitas pessoas deixaram sair lágrima dos olhos, muitas pessoas se sentiram emocionadas, perceberam com a fé e com a certeza intelectual também que Jesus passava por ali naquela hóstia consagrada. Mas quando as pessoas não têm consciência de que a hóstia consagrada é Cristo vivo, não está nem aí. Aí a gente observa algumas que nem se importa, nem ligou, nem se importou, com o rosto virado para o outro lado, nem olhou para Jesus na Eucaristia. E eu acredito que não só na minha comunidade, mas em outras comunidades também, a grande lepra é não ter consciência de que Jesus é Eucaristia, é ser indiferente. E a indiferença magoa, machuca o coração de nosso Senhor. Mas também, quem sabe que um pouquinho de culpa não é dos nossos catequistas. Agora eu quero falar com os catequistas que acompanham pelos meios de comunicação em outras paróquias aqui, porque na catequese não ensinou as crianças a adorarem a Jesus, não ensinaram catequistas as crianças a dobrarem o joelho diante de Jesus,
a passar tempo diante de Jesus, a cantar diante de Jesus, a fazer reverência diante de Jesus. E quando não se ensina na catequese, muitos católicos, depois de adulto, nunca dobra o joelho diante de Jesus, porque não aprendeu na catequese que Jesus está na Eucaristia de modo vivo e real. Agora me lembro e passo também que Santo Antônio de Pádua, ontem a gente celebrou o dia de Santo Antônio. Santo Antônio de Pádua, em uma aposta com tanta devoção, com tanta fé que ele tinha a Eucaristia, em divulgar a Eucaristia, Santo Antônio, e um fazendeiro da época não acreditava na Eucaristia, que Jesus estava ali, era só uma hóstia, um pedaço de pão e pronto. E aí o fazendeiro fez uma proposta a Santo Antônio dizendo: vamos ver, eu só acredito se o meu jumento dobrar o joelho diante da Eucaristia. Você diz que é o Senhor? Se for, o meu jumento vai dobrar o joelho. E aí Santo Antônio disse: está certo. Mas aí ainda fizeram a combinação assim. Passou 3 dias, o jumento com fome, preso em um curral, sem comer nada, passando fome, para quando soltar, o fazendeiro vinha com um óleo de capim bonito, verde, para botar diante do jumento. E Santo Antônio vinha com a Eucaristia. E então, quando soltaram do curral o jumento, antes do jumento ir comer o capim verde do fazendeiro, o jumento foi na direção de Santo Antônio, dobrou o joelho diante da Eucaristia, depois foi comer o capim. Veja, até o jumento dobra o joelho diante da Eucaristia, enquanto muita gente racional, é indiferente. Jesus passa, a pessoa vira a cara para o outro lado. E eu volto a dizer, meus católicos, talvez a culpa também seja nossa, que não ensinamos direito na catequese, na crisma, aos catequistas de crisma das diversas paróquias. Como eu gostaria de falar para todos: ensinem os jovens e as crianças a adorar Jesus. Precisamos de adoradores da Santa Eucaristia. Assim, amados irmãos e irmãs, olhando esse exemplo real da história de Santo Antônio, que não é uma fábula, é um acontecido real que consta na história de Santo Antônio, olhamos quantas vezes o coração das pessoas é um coração mais endurecido, um animal irracional. Pela graça, Santo Antônio estava ali, ele dobrou o joelho diante de Jesus Eucarístico. Sejamos nós hoje adoradores. Observamos as leituras de hoje em que eu falei assim: o agir de Deus, eu fiz por vocês, eu escolhi vocês, o agir de Deus. Eu tenho compaixão de vocês, tenho piedade, o agir de Deus. Manda Jesus para nos salvar, o agir de Deus. Qual é o nosso agir? Ouvir a voz do Senhor e observar seus mandamentos. Pronto, viver na presença do Senhor. Como nós queremos católicos vivendo na presença do Senhor, católicos que amem a Eucaristia, que leiam a Bíblia, católicos apaixonados, católicos que evangelizam, católicos que falam de Deus, sem medo, sem vergonha, em casa, na sua rua, para os vizinhos, mesmo que enjoe, mas você seja fiel em falar de Deus, em viver para Deus, em viver de Deus. Ser fiel, católico, pelo teu testemunho, alegre sempre, e não enjoativo, que nem o dos protestantes. O testemunho dos protestantes é enjoativo demais. Católico não pode ser enjoativo, deve ser com discernimento e alegria, contagiar pelo testemunho da alegria de ser cristão, de adorar o Rei. Jesus Eucaristia está vivo, está presente, está conosco. Bendito seja Deus, bendita seja a Eucaristia, bendita seja a nossa igreja. Amém, aleluia, obrigado, Senhor. Agora professemos juntos nossa fé, e aqueles que estão em casa também reze o credo professando a fé santa na Igreja Santa Una Católica Apostólica Romana e nos feitos de Deus.